Bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que você vai conhecer a história de imigrantes, amigos, parceiros, clientes, a história de vida inspiradora de cada um. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar a campainha, porque toda semana tem uma história fascinante para você conhecer como vai ser a de hoje, com nada mais, nada menos, quem nos alimenta, o famoso na cidade, Chef Laurent, conhecido como Chef Laurent, mas o nome inteiro dele é Luiz Henrique. Aí eu não sei, 3 pontinhos. Muito obrigada por você ter aceito o convite, né? Obrigado você, é maravilhoso estar aqui, muito bom participar. E sabendo a trajetória sua, e a gente se conhece há tanto tempo, vai ser muito legal falar tudo Vai aqui. ser muito legal mesmo, né? Muito Eu bom. também conheço um pouco da sua trajetória, mas não toda. Então, queria começar perguntando assim, de onde você vem? Vamos lá. Eu sou nascido em... Vamos começar lá, né? Vamos Pode, começar quando claro. a gente surgiu. Eu sou nascido em Guarulhos, São Paulo. Eu fui pro litoral norte. Cidade da Pri. Cidade da Pri? Guarulhos. Isso é bom. Foi pro litoral. Eu fui pro litoral norte com 4 anos, tá? Onde meu pai, ele era vendedor da Sharp, Uhum. vendedor por muitos anos, e ele foi mandado embora de um dia pro outro, e ele decidiu ir pro litoral norte, abrir um depósito de material de construção. Exatamente em que lugar? Caraguatatuba. Que delícia. Caraguatatuba. Nossa, litoral norte de São Paulo, para quem não conhece, É muito né? bom. Muito É bom. muito bom, é muito bom. E a gente teve o começo da vida ali, uma casa num bairro mediano, e meu pai foi crescendo, e foi o maior depósito de material de construção ali Da região. da região, Uhum. né? E a história começou assim. Daí veio a cozinha, entrou na minha vida já nesse momento, né? Mas a gente vai falando um pouquinho, porque eu tinha um avô casado com a minha avó, não era meu avô de sangue, que ele era cozinheiro de navio. Olha! Então eu tive já uma experiência muito cedo com a gastronomia, por causa da minha avó, que já me trazia essas coisas remetentes do Casimiro, que é o vô. Que é o vô. Então eu já cresci cozinhando muito, Rô. Era todo final de semana minha casa cheia e eu cozinhando. Com 8 anos já tinha um forno de pizza a lenha. Verdade! Onde eu já cozinhava desde menininho. pizza. A primeira coisa que eu aprendi foi pizza. Olha, bem São Paulo. Com um vizinho né? italiano, o cara me ensinou a comprar o tomate, moer o tomate, para fazer o molho, fazer a massa. Vizinho italiano lá em Caraguá? Lá em Caraguatatuba. Olha que coisa. Um vizinho italiano em Caraguatatuba, que a gente morava num condomínio de casas assim, que as pessoas eram muito veraneio e também moravam lá. E tinha um vizinho italiano. Que legal. Foi quando ele me ensinou tudo e a paixão ali começou ali, porque com 9 eu já sabia o que eu ia fazer. Nossa, isso é raro, hein? Não é tão, assim, tão jovenzinho Sabe que a gente já por sabe quê? o que vai fazer. Porque só eu cozinhava na minha casa. Que coisa, olha só. Só eu que cozinhava ali. Que bárbaro. Final de semana minha casa era cheia, quem fazia o churrasco era eu. Então eu já sabia que eu ia passar uma trajetória de cozinha, porque eu sempre gostei. E nada a ver com o que era o sonho do meu pai, minha mãe. Meu pai é militar, fazia faculdade, sabe? O sonho de que eu fizesse direito. Meu irmão é formado em direito, ele é advogado em Caraguá. Até hoje, entendeu? É o sonho dele, mas a gente tem que, né? A gente não sabe, né? Tem que seguir o nosso sonho. Tem que seguir o nosso. Aí, com 16 para 17 anos, eu saí de casa. Foi uma decisão muito fácil para mim, mas eu acredito que meus pais foram difíceis, porque eu lembro que antes de sair de casa, que eu sempre fui muito, muito pensante, assim. E eu com 16, 17, aonde eu morava, e no depósito, eu vivia atrás de um balcão de depósito de material de construção. Eu era atendente, familiar. Eu, meu irmão. E eu já não me enxergava ali.
Caramba, com 16 anos, 17, eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Peguei um amigo meu, Thiago tá em Portugal hoje em dia. Peguei um amigo meu, falei, a gente não tem dinheiro nenhum, meu pai não vai me ajudar, Thiago. Mas eu tenho uns ferro velho no fundo do depósito jogado, que meu pai não usa mais. Vou pegar o caminhão e vamos vender. Eu vendi, com 17 anos eu fui pro Paraná. Verdade. Fui pro E Paraná. por que Paraná? Porque eu tinha um tio lá que eu descobri depois de 16 anos. Que era irmão do meu pai, e eu olhei o cara, ele tinha um Golf na época. Um Golf maravilhoso. E eu moro no Paraná, eu tenho uma empresa de limpeza, e eu falei, eu vou ir morar com você. E eu fui. Olha. Eu fui pro Paraná com um dinheirinho, comecei a trabalhar na empresa dele, de limpeza. Ele terceirizava o Banco Itaú inteiro. Da região. Do Paraná. Eram 80 cidades. Nossa. E eu pegava uma Fiorininho, que nessa época eu já tinha 18 anos, já tirei a carta. Eu pegava uma Fiorininho, Paraná inteiro. Era 2 meses viajando e 1 mês em Londrina. Eu morei em Londrina. Minha segunda cidade. Eu tenho uma paixão muito grande por Londrina, porque eu morei 8 anos em Londrina. Que legal. E foi em Londrina que eu, como eu já sabia o que eu iria fazer da minha vida de faculdade, eu cheguei com o meu salarinho, eu comecei a pagar uma faculdade. E os meus pais também começaram a me ajudar a pagar uma faculdade de gastronomia. Ah, lá em Londrina? Lá em Londrina. Eu fui a primeira turma. Eu fui a primeira turma de gastronomia do estado do Paraná, não do Brasil. Porque do Brasil, antigamente, você vai lembrar, só tinha uma faculdade que tinha gastronomia. Anhembi e Morumbi. E era tipo 4 mil reais. Era as coisas só o pessoal do Morumbi que fazia, sabe? O pessoal do Alphaville que estudava no Anhembi Morumbi para fazer gastronomia. Porque na época era uma coisa meio chique, foi uma hypada assim em 2005, Entendi. 2004, que tava em alta ser chefe. Era uma moda muito grande assim. Então não tinha muitos cursos, mas daí começou a abrir. E eu fui a primeira turma. Tá? Eu estudava super pouco de teórico, assim. Super pouco. Eu quase não aparecia nas aulas, eu não tenho vergonha de falar isso. Mas na hora da prática, eu sempre me destacava. Porque a gente tinha uma cozinha e eu sempre era muito agilizado. Porque você tem uma criatividade muito grande também. Eu não sei quando, como, você aprendeu, porque você tem um lado meio finesse, assim, que eu não sei se se ensina na escola. Não. Então. Não, mas é porque daí teve uma trajetória que foi um pouco de sorte e talvez um pouco de resiliência minha, assim. Porque eu já saí da faculdade, eu já fui para um hotel Bourbon. Eu já fui, sabe? Eu falei, eu vou fazer o que eu fiz. Então eu já estagiei no Hotel Bourbon em Londrina, só de café da manhã, então eu conheci café da manhã. Eu fui para um restaurante ítalo-brasileiro do Marcelo, um cara super querido, me aprendi muito lá. Também em Londrina. Tudo em Londrina. Essa parte toda, eu morei 8 anos em Londrina, Rô, então desde a formação, até como sair da adolescência, meio que achar que é homem já, sabe essa formação de universidade, namoradas, primeiras namoradas, que foi tudo em Londrina na minha vida. Não foi no litoral norte. Entendi. Porque eu ainda era muito adolescente, eu tinha 16 no litoral, então eu era muito preso ali ainda. Foi tudo, eu passei a minha vida em Londrina, de aprendizado. Então eu já fui pro Hotel Bourbon, trabalhei numa risoteria. Olha que legal. Então eu fui trabalhei numa balada muito chique em Londrina. Daí eu saí de Londrina, me formei em 2006, já trabalhando com gastronomia. E meus pais sempre me ajudando, alugando apartamento, eles sempre dando um apoio, porque eu sempre fui mochileiro, eu sempre fui aventureiro. Então eles davam um apoio, porque eu não tinha muito cabeça também. E eu saí de Londrina quando eu me formei e fui para Florianópolis. Que legal. Outra mochila nas costas. E fui para Florianópolis. Lá em Florianópolis eu tive também uma experiência muito gostosa de cozinha. Sempre na cozinha, Rô. Sempre. O único trabalho que eu tive de carteira assinada foi na empresa do meu tio de
Limpeza. de limpeza. O resto da minha carteira, que eu tive acho que 4 vezes carteira assinada no Brasil, foi cozinha. Uhum. Então eu fui para Floripa, trabalhei em pizzaria. Eu sei, minha família é musical. Meu pai era músico. E eu toco alguns instrumentos. Nessa época eu era mochileiro, né? Então eu tocava e cantava toda hora. Tava com o violão nas costas. E eu trabalhava no restaurante de manhã e à noite eu tocava. Ai, que No legal. mesmo Nem restaurante em sabia desse seu Florianópolis. lado, Eu hein? sei. Isso é porque uma novidade, hein? é porque a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo um pouco a essência um pouco. Porque vai deixando um pouco passar, Uhum. sabe? Hoje eu trago um pouco para casa a música ali com meus filhos, um pouco. Mas é muita correria, a gente não tem tempo. Mas eu pretendo um dia voltar a tocar mais. Que bom. Mas eu sempre na cozinha. Saí de Florianópolis, aí a brincadeira começou. Que é onde vai chegar na sua parte, aonde você teve essa criatividade, aonde você conseguiu atingir isso. Foi que eu me joguei para São Paulo. Voltei para São Paulo, não para Caraguá. Mas para capital. São Paulo, capital. No olho do furacão. E São Paulo, aí é uma loucura de gastronomia. 2018 isso, tá? A vida era muito intenso. Em 2 anos era tudo muito louco. 2018, 2008 eu estava em São Paulo. 8. 7 para 8. Estava em São Paulo. E por lá você ficou quanto tempo? Por lá eu fiquei até vir para cá. Por lá eu fiquei 8, 9, 10, 11, fiquei 3 anos. Eu fiquei 1 aninho na minha cidade e vim. E aí em São Paulo você trabalhou em São Paulo foi aonde foi tudo, né? Porque na escola eu não estudava, eu só fazia a matéria ali da cozinha. Porque eu era o primeiro turno. Primeira turma era muito cru, era muito contabilidade. Pelo amor de Deus, eu não queria saber de contabilidade naquela época. Administração, sabe? Eram umas coisas meio de grade de ensino. E eu fui para São Paulo, eu caí num restaurante, por causa que eu tinha um amigo de infância que era barman desse restaurante, chamado Ici Bistrô, na Consolação. Ici de aqui? Aqui, francês. O Benny Nova, que é um chefe judeu francês. Ali começou a minha história, na gastronomia. Os anos que eu fiz Londrina, lá no Paraná, em Santa Catarina, foi tudo brincadeira. Comparado com... Ali começou a história da gastronomia. Ali eu senti na pele o que é mesmo a gastronomia. Foi quando eu entrei nesse restaurante, era um restaurante super francês, renomado pra caramba. Hoje ele tem 20 restaurantes, o Benny. Olha! Ele tem hamburgueria, cervejaria, o cara... E ali começou. Porque o Benny era o chefe principal, era um cara super arrogante, assim, no máximo. No máximo. Francês. Cara, mas ele era muito, assim... cara... É assim, um dia ele me pegou comendo uma banana no cooler e ele chegou pra mim e falou assim, nunca esqueço disso, tu tem 2 olhão azul assim, ó, cabelo arrepiado, até hoje ele tem a mesma cara, filho da mãe. Ele olhou e falou assim, estagiário, não come na minha cozinha. Um dia ele pegou um prato que eu fiz e ele jogou na parede. Juro. Parece essa coisa que a gente vê na televisão, dos programas de culinária. É porque... Hoje é muito romântico a gastronomia. Antes não era assim. Antes era o chefe e não chefe. Você não falava com o chefe. Não existe isso. Era sim chefe e não chefe. Sim chefe, não chefe. Sim chefe, não chefe. E acabou. Não tem... mas não tinha isso. E eu com esse jeitão todo, eu acho que o Benny não se identificou comigo. Eu estagiava lá. Eu não ganhava nada. Então eu saía ali da Brigadeiro, saí da Brigadeiro Luiz Antônio, andava até a Consolação para ir trabalhar nesse restaurante, para estagiar nesse cara. E ali era 80 quilos de marisco, o restaurante era o mais bombado. Até hoje, o Ici é muito bombado. Era a Preta Gil, eu lembro a primeira vez que eu fui estagiar, estava aniversário da Preta Gil. Imagina eu ter contato com isso. Lá tinha um cara chamado Coquinho, não preciso falar que ele é baiano, e o Marcelo, que era o sous-chefe. Então tinha o Coquinho, que era o cozinheiro, e o Marcelo, que era o sous-chefe. E lotado de nordestino a cozinha, que São Paulo é só nordestino que comanda a cozinha. Tipo os guatemaltecos e mexicanos aqui. Né? Cara, e ali começou, porque o Benny me odiava, só que o Coquinho e o Marcelo me amavam. Então o Marcelo começou a me ensinar as coisas.
Ele começou a me trazer, ele começou a me ensinar, ele me tirava lá de descascar o marisco e falava, ei, Luiz, vem cá. Aqui, ó como é grelha, olha isso aqui. Aí eu comecei a ver magrê de pato, falava, caramba, magrê. Eu ouvia meu avô falar, magrê, uau, tem magrê aqui. Confit de pato, foie gras. Nossa, tem um foie gras. Trufa. Tem a trufa, falei, uau. Tava no IC. O Marcelo gostou tanto de mim que aí eu tive meu primeiro contato com um evento, Rô. Ele me levou para fazer um evento na casa de um cabeleireiro muito famoso na época, que só o apartamento do cara, sei lá, era no Morumbi, aqueles apartamentos assim, cobertura, um negócio maravilhoso. Vanderlei Cardoso, o nome do cabeleireiro. Inclusive, ele é chefe. Olha só. Tava Vera Fischer. Aí foi o primeiro contato com famoso. Celebridade. Tava Vera Fischer. Tava o cara da Praça Nossa. Tava a mulher do cara da Praça Nossa. Tava uns cantores sertanejos que eu não vou lembrar o nome agora, mas que bombavam na época. Sabe as festas que tem aqui, que eu fazia? Foi meu primeiro contato que eu tive lá. Falei, uau. Os caras bebendo Chandon na época. Eu falava, meu Deus. Que riqueza, que coisa de louco. Isso aí é muito legal. Foi o primeiro contato com o evento, foi com o Marcelo. E como é que você parou aqui nos Estados Unidos? Foi mochilando. Também? Jura? Mochilando. O incontentamento, né? Você queria mais, queria buscar oportunidades. Eu queria mais, porque eu já tinha aprendido, eu já tinha um know-how muito grande. Porque quando o Benny me mandou embora, porque eu descasquei um tomate errado, ele falou, larga a faca, tira a tua roupa, vai pra cima e vai embora. Ele falou assim. Nossa. Aí chegou lá em cima, ele me descascou. Isso eu nunca vou esquecer. A gente se falou depois. Ele me descascou mesmo. Ele falou, meu restaurante bom. Ele me descascou. Ele me jogou lá pra baixo, falou que eu nunca ia ser nada. Mas foi muito bom isso. Que o Coquinho me arrumou trabalho no Dom, do Alex Atala. Ali foi uma outra virada, foi onde eu aprendi a minha gastronomia. Que eu peguei a do IC, junto com a do Alex, francesa e brasileira, e juntei as duas e criei a minha identidade. Com o Alex eu fiquei até 2 anos. Comecei a estagiar, a chefe Juliana de evento gostou de mim, me puxou para evento, quando eu vi eu estava do lado do cara. Dentro da cozinha do cara. Que legal. Ali foi tudo. Ali foi tudo. Eu aprendi tudo ali. Tudo, a manipular a trufa, a tudo ali, tudo. A fazer o aligot, que é aquele purê com queijo que ficou super, todo mundo gostava aqui e gosta. Foi tudo lá que eu aprendi. E oportunidade. Tirei o visto. Tinha um amigo meu em Miami, Tuca. O cara também, eu era também mochileiro, o cara da paz, o cara meio assim, Lohan não. Eu já era o Lohan nessa época. Porque eu aí criei o Lohan. Eu já passei o Lohan. Porque você trabalhou no francês? Porque não foi. Quando eu fiz o Dom, antes de vir pra cá, eu fiquei em Caraguá um pouquinho. E tinha um restaurante chamado Bacharel, o cara falou, me ajuda a dar um jeito no restaurante. Fica de chefe aqui. E tinha uma cozinheira lá, a Lorena, inclusive morreu na pandemia. Nossa. Sacanagem, né, cara? Mulher super gente boa. Chegou pra mim, ela me viu o meu jeito, ela falou, você parece o chefe Lohan de um filme. É? Cara, e se acredita que essa mulher, ela ficou me chamando de Lohan. E pegou. E eu participei de um campeonato de gastronomia em Caraguatatuba, que o banner já era Lohan. Olha que legal. Então pegou o Lohan. O Lohan, ele é totalmente artístico. Que legal, acho ótimo isso. E eu só consigo te ver Lohan. Eu só lembro do Luiz Henrique por causa do meu pai, que era Henrique. É porque pegou de uma tal maneira que pegou o chefe Lohan. E pra mim foi um brand bom em Caraguá, na época. Mas aqui também. Aí eu vim pra cá como Lohan. Não quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu ainda era o Luiz. Eu cheguei e fui trabalhar num restaurante brasileiro aqui. Um restaurante que todo mundo cai. Pode falar o nome? Pode. No Camilas. Aqui do lado. Porque eu cheguei em Miami. E lá tem Camilas. Tinha, né? Ou não sei se tem. Eu cheguei em Miami, 2011. Pra 2012 era entre setembro, não tem. Cara, minha memória é meio. Os neurônios. Era entre novembro e dezembro. Era tipo assim. Cheguei em Miami.
Peguei tinha um pendrivezinho, vim com um cartão de crédito que minha mãe deu pra eu me virar e com um aluguelzinho pago do mês, na Meridian Drive, lá em South Beach, lugar mais caro de Miami. Nossa, é mesmo. Não, lugar top. Eu morava na casa de um senador, mas assim, naquelas nos quartos que fica Sim, que puxadinho. que ninguém te vê. Eu falei, pô, tô em Miami, legal, vou procurar emprego. Tem um pendrive tipo, do meu trabalho. Eu sou um cozinheiro, sou chefe. Uhum. E comecei a procurar. Do you have paper? Do you have paper? Eu não falava oi em inglês. Eu nem sabia o que era paper. Paper? O que é esse papel? O que esse cara tá me pedindo papel? Que papel? Tuca! Que papel é esse, mano? Que eu preciso? Ô, Sanguinho, ô, Lohan. Você não tem aqui, você não pode trabalhar. Porque você não tem documento de trabalho. Eu falei, cara, você tá brincando. Você não me contou isso. Você me contou isso. E eu era desligadaço, Rô. Eu era da paz, desligadaço. Pô, você não me falou isso. Não, se a gente tem que ir pro lugar car wash. Car wash, lavar carro. Então tá, vamos lavar carro. Não arrumava em Miami. Não arrumava. Pagava $450 na semana, não arrumava. Aí ele falou, tem um restaurante brasileiro aqui, tenta lá. Aí eu liguei pro cara, pro gerente, falei, o nome dele é André, depois eu conheci ele, eu falei, ó, tô aqui, tô precisando de trabalho. Ele falou, aqui não precisa. Orlando tá precisando de um cozinheiro. Vou te passar o telefone do gerente de lá. Que eles eram gerentes na época, o Alex e o Léo. E aí você veio pra cá. Aí o Alex falou assim, você trabalha com buffet? Nunca tinha trabalhado com buffet. Eu tava na alta gastronomia de São Paulo, um dos mais top. Nunca tinha cozinhado. Eu falei, opa! Ele falou o seguinte, o Alex foi bem assim pra mim. Pessoas importantes, como você foi, eles foram muito também, porque senão eu não te conheceria. Chegou pra mim e falou, eu vou te pagar uma semana de hotel se você abrir meu buffet. Se a gente gostar, eu te pago mais uma. Assim, Rô. Uau. Eu falei, tá bom. Peguei um busão da Altour, na época, Altour, Miami pra cá. Fui pro Camilas, cheguei e comecei a trabalhar, abri o buffet. Eles, pô, gostei da cozinha do moleque. Eu não sabia o que eu fazia, as panelas do Camilas. Era 3.000 pessoas, Rô. As panelas eram enormes. Eu sei. Eu Meu nunca primo, tinha o dia que ele cozinhado. chegou aqui, ele foi fazer dishwasher. Eu nunca tinha cozinhado com panelas assim na minha vida. Meu negócio era totalmente outro. Pois abri o buffet, me pagaram uma semana, 2 semanas. Gostei, ganhando $9,50 a hora quando eu cheguei. Bom frisar isso pro pessoal que chega aqui e acha que é fácil as coisas. É mesmo, né? Gente, não é tão fácil assim. $9,50 a hora. 2 meses eu tava ganhando $16. Porque eles já me pegaram e já me botaram de chefe do Camilas. Que legal. Que na época, $16, Rô, eu alugava um quarto de $500. Era muito dinheiro pra mim. Eu trabalhava 108 horas na semana. Você conheceu a Gabi aqui, então? Camilas. Ah, não sabia que vocês tinham. Eu achei que vocês, sei lá, vocês já estavam... Camilas. Camilas é o encontro da... Camilas é um encontro de muita gente. Aí eu fui trabalhar no Camilas, fiquei muito tempo ali. Os meninos são sensacionais. Eu amo eles até hoje. A gente tem um respeito muito grande. E ali eu aprendi muito também. Agilidade, rapidez. Acabou, não tem o alho, fabrica o alho. Se vira com cebola. Meu, não tem a purê para fazer, não tem a batata para fazer o purê, pega a batata frita e faz o purê. Tá entendendo? Lá eu aprendi a cortar muito rápido, porque os mexicanos, os guatemaltecos, eles eram muito rápidos. E eu precisava acompanhar eles. Então eu aprendi agilidade. Que legal. Agora, eu lembro que eu fui num lançamento de um condomínio de um incorporador brasileiro na época, o Lerev. Não sei se você lembra disso. Teve um lançamento. Lá em Kissimmee, não? O condomínio é lá, mas o lançamento, a festa de lançamento, foi na loja de papel de parede da Fernanda Negromonte. E aí eu chego nesse lançamento, ela tinha loja de papel de parede na época, tinha uma mesa com uns finger foods, que eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso aqui. Aí você tava lá, com aquelas roupas de chefe preto. Eu tinha bigode.
E eu falei, nossa, que chique. Vinha naquelas colherinhas, Sim. não sei o quê. Um negócio muito sofisticado. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, meu, quem é esse cara? Porque hoje a gente encontra brasileiros em todas as áreas, né? Bons profissionais. Mas não existia. Imagina, um chefe de cozinha de um nível fantástico. E aí eu entrei em contato com você e você fez o baby shower do Lucas, o chá de bebê do meu neto. Isso foi em 2015. Não, 2016. Aí começa a ficar muito. Foi no meio de 2016. Aí começa a ficar muito doido, porque realmente foi você que abriu, cara. Você acredita? Foi um baby shower chiquérrimo que você fez. Foi porque é o seguinte, eu lembro de tudo. Tinha até dread. Tinha. Eu tinha dread. E foi doido, porque quando você foi nesse da Fernanda, do Coquetel, eu ainda estava no Camilas. Isso, você estava lá no Camilas. Eu tava no Camilas. Falaram, né? Ele trabalhou no Camilas. Nossa, Isso. como ele trabalha no Camilas e faz um negócio tão chique assim? Isso. É porque daí Isso é outra proposta. aí você tá vendo, aí você conheceu mais a história e eu vim fresco para fazer as coisas. E aí eu comecei a virar o chefe Lohan, porque eu me apresentava já como Lohan. No Camilas eu era Luiz. Eu já me apresentava como Lohan daí. Porque eu sabia que era um branding assim, eu sabia que era um nome forte para chefe. E era o que eu vim de lá, né? Aí até os meus amigos, pô, você não é mais o Lick? Que eu tenho um apelido, né? Você não é mais o Lick, agora você é Lohan, meu, o que aconteceu? Eu falei, meu, segue, vai. Mudei. Vai, deixa quieto, só segue. Aí aqui eu comecei, fiz esse evento e o outro evento que eu fiz foi o teu baby shower. Porque você viu lá. Chá de bebê do Lucas. Chá de bebê do Lucas. Aí eu cheguei, você me marcou uma reunião, a gente foi lá. Lembro. Você me mostrou e já te vi, eu falei, que mulher descolada, já vi que você tinha, né, porque você sempre foi muito forte aqui, Rô, o nome, assim, da Florida Connection, mas eu não te conhecia. Só que daí no chá de bebê que eu comi, porque foi chique, cara. Foi chique pra caramba. Foi chique. Os convidados estavam chique, era só, porque você conhece muita gente, mas era só os... Foi muita gente legal. Né? Foi muita gente legal. Foi. Né? Porque vai mudando muito com os tempos. Aí eu lembro que a gente fez um jantar de massas com molhos diferentes. Você fez o aniversário do Lucas mas daí eu já fiz muita coisa pra você. Mas é porque foi do teu. Que acabou. Que tinha uma cabeleireira que era cabeleireira da Desirê, mulher do Galvão Bueno. E aí foi. Porque a Desirê precisou de uma festa. Ela te ligou? Do final do ano, a Vanessa falou, nossa, eu fui no baby shower lá da Tatiana. Da Tati, e eu conheci um cara que fez coisa absurda. Aí, aonde eu vou? Vamos atrás desse cara. Conseguiu, provavelmente, com vocês o telefone. E a Desirê veio, eu fiz o final do ano do Galvão. 2016. Meu, depois dali, era de 5 a 7 eventos na semana. Era uma loucura. Era louco, era muito... E aí você teve vários, sempre, né? Várias... você trabalhou de volta em restaurantes, você abriu restaurantes, trabalhou no Roca, você já fez um monte de coisa, até nessa história que eu acho que é a mais certeira de todas que você está fazendo, que Conta aí. Cara, esse produto é um produto que, na verdade, a gente criou ele na pandemia, porque eu quebrei na pandemia. Porque eu fazia evento ainda. Imagina, eu tava fazendo evento já em Miami, Rô. Só casamento. Imagina declinando tudo. Enfim, muita gente quebrou, né? Eu fui pro zero. Só que eu sempre trabalhei com a técnica que eu comecei o produto. Porque tem uma técnica. Como é que chama mesmo? É sous vide, né? Ele é embalado a vácuo. E eu cheguei para uma cliente minha e falei, eu vou te começar a fornecer tua carne. Eu peguei o filé mignon dela, limpei, porcionei, pré-cozinhei nessa máquina, em sous vide, e deixei na casa dela embalado a vácuo, porque o embalamento a vácuo, ele já estende o processo, a vida do teu alimento. Porque você está tirando a impureza ali de dentro. E eu deixei na casa dela para ela selar. Ela falou, caramba, Lohan, que legal isso aí, cara. O marido dela, que é um baita de um empresário, cara estourado,
chegou pra mim e falou, ele falou pra mim isso aí. Ele falou, começa a fazer isso. Ah, ele que sugeriu. Ele falou assim, pega as pessoas e começa a sugerir pra você dar pré-pronto a carne, porque tem gente que não gosta de cortar carne, grelhar, filé mignon. O cara erra o ponto, fica cru, fica não sei o quê. Você pega não dá tempo. Aí eu pego aquele saquinho lá, esquenta. Você esquenta e acabou. Aí o mais gostoso é que a comida é super caseira, né? É super caseira. Aí eu lembro que eu falei uma vez pra você, eu não quero feijão preto, eu gosto de feijão marrom. Aí você só preparava pra mim o feijão. A gente a gente foi se adaptando no começo, né? E hoje, assim, a grande sacada é que você faz as entregas nos escritórios. As meninas aqui compram direto. Né? Também. A gente viu a necessidade. Mas tem um nome essa sua linha, como é que chama? Ready to go. As marmitinhas. As marmitinhas. Ela é um produto congelado, as marmitinhas. Uhum. E que ela vai tirar pro escritório, vai tirar da casa dela e vai levar pro escritório e vai esquentar no micro-ondas. Uhum. Porque às vezes o processo de... Porque às vezes o... Para, não é... Só um minutinho. Ele corta pra gente. Né, gente, pode fazer. Esse aí também é jogador de futebol. Gente, eu tô reconhecendo. Tô bom hoje. Isso. Ela já tá pronta pra ir. É uma marmitinha que a pessoa... Porque quando a gente atende a família, eu via um pouco complica um pouco do vácuo no escritório. Que a pessoa ela vai ter que tirar e botar num prato. Então a gente criou já as marmitinhas. Então você tem esses dois produtos. Explica pro pessoal Vamos agora, lá. olhando ali, ó. Olhando aonde? Qual Nessa câmera aqui. A gente tem 3 linhas, Rô. A gente tem a linha principal, que é a embalada a vácuo. Que você faz em 3 minutos no micro-ondas ou em 6 minutos no E que você vende boil. os pacotinhos já com a comida pronta. Pronta. Arroz, feijão, carne. É a refeição. A gente tem o Ready to Go, que é as marmitinhas Haaitz. Que essas são congeladas. É isso que eu queria falar, o Haaitz. Isso, Haaitz. Essa é a marca. A marca é Haaitz. E a gente está lançando agora, já benteamos o mercado e já estou prototipando nos meus clientes a linha de final de semana, que chama Haaitz Weekends. Que é uma linha que vai atender mais de 5 pessoas. A pessoa ela quer petiscar, ela vai ter o mesmo produto para petiscar com os amigos. Então, às vezes ela não vai querer pedir uma pizza, ela vai ter a Haaitz lá no congelador dela, Weekends. Que legal! Que ela vai poder para 5 pessoas. Essa eu não conhecia ainda. Essa a gente tá... Eu tô comercializando nos meus clientes. Para eu prototipar e entender o produto mais. Mas é super legal. Muito legal. E, sim, daí tem... é porque tem bastante novidades. A gente tem uma empresa muito... Então é a pergunta que eu quero fazer para fechar esse nosso bate-papo. Que a gente já sabe de onde você veio, a sua história, suas batalhas, você chegou aqui, fez de tudo. Hoje... A gente sabe como é difícil, né? Muito. E hoje você já tá família, 2 filhos, cozinha... cozinha industrial da gente. São quase 2.000, assim, são quase 2.000 refeições na semana. Então. São 1.800 e poucas refeições. E é muito legal, porque ele realmente arregaça a manga, não tem quem cozinha. entrega, ele vai e entrega, né? É porque se não cair para dentro, não vai. Assim, a gente tem que cair para dentro. Né? Isso foi muito legal, porque eu acho que eu vi você, várias tentativas, e eu acho que agora você acertou em cheio. E a pergunta que eu quero, assim, arrematar é: para onde vamos? Quais são os sonhos, desafios? Cara, eu sou inquieto, né? Gabriela fica louca, Rô. Eu acordo de madrugada com ideia e fico maluco. Aí eu fico falando uma semana disso. Aí eu falo, cara, tem muita coisa. A Haaitz hoje, ela é uma empresa, ela me deixa muito feliz porque a gente ajuda muitas pessoas, por causa que a gente escuta isso, sabe? E a gente é uma empresa familiar humanizada. A gente está no tete a tete com o cliente. Até o momento que der. São 200 clientes que a gente tem. Então você imagina, 200 deliveries. A gente está ali com o cara, a gente está com a família ali, querendo ouvir dela. Porque eu acho que o follow-up é o sucesso. De você vender sempre. Com certeza. Porque você só vender e virar a cara, esquece. Se não tiver um protocolo ali, você não vai alcançar. Antes eu queria alcançar 10.000 refeições.
Hoje, eu já não acho que eu não quero mais 10 mil. Eu quero, acho que 5 mil com muita qualidade para eu poder atender todas as pessoas. A marmitinha veio e o final de semana. A gente está lançando a linha Pet, que está sensacional. Pet? Comida de cachorro, no mesmo esquema. Não sabia. Mas bem, muito legal mesmo. Muitas novidades boas. É porque assim, é um produto que eu não consigo parar de pensar nas coisas, entendeu? Porque eu vejo a necessidade também. Porque eu estudo comida de cachorro já há 1 ano. Porque eu já sabia que eu ia lançar isso quando eu criei a marca. Porque é um nicho muito bom e tem uma necessidade de você estar salvando os cachorros, sabe? Também. E é uma tendência, eu tenho visto muito isso. Muita tendência. O meu cachorro tem 14 anos, o tempo que eu tô aqui. O cachorro é um adolescente. Que ótimo. Por causa dessa introdução de comida. Ele é um American Staffordshire, né? O famoso Pitbull, né? Esse daí. É exatamente esse. Que lindo. A Camila vai ser sua cliente, então, porque ela trata o Josh com carinho. Porque as pessoas elas estão cada vez mais fazendo isso. E a gente viu também uma necessidade, então é uma linha que tá aí para rolar. Você sabe que eu tô aqui há muitos anos, né? E eu vejo as pessoas que chegam, umas desistem, outras ficam pulando de áreas, e tem aquela pessoa que nasceu com esse talento que você tem, né? E essa habilidade, e ficou naquilo. Restaurante de massa, como Camilas, foi tentando uma coisa, tentando, e se achou. E eu torço demais pro sucesso de vocês. Legal. E vocês dois, né? Você e a Gabriela, sem ela esquece. Né? Juntos nessa batalha. Fiquei feliz quando você esteve comigo agora no final do ano, que faz minhas comidas todas, e você falou, vou viajar, né? Eu e ela. E preciso descansar um pouco. E isso também é legal, ver o teu sucesso chegando. Então, olha, parabéns. Gente, Chef Lohan. Obrigado. É um prazer. Vamos ajudar a chegar nas 5 mil, hein? Isso. Vamos ajudar a chegar nas 5 mil. E para mim é um prazer estar aqui, Rô, porque você foi a pessoa, se não foi a mais... não precisa ser a mais. Você foi uma das mais importantes aqui pra gente, cara. Que bom. É sério. Eu quero aproveitar já esse momento para te falar que se não fosse você, sério, que legal, eu não estaria aqui. É por causa que são rumos e uma vírgula muda todo um texto, cara. É verdade. É uma vírgula. Eu fico muito agradecida com esse seu comentário, porque eu faço de coração mesmo. Eu acho que... Porque não é só para mim, né, Rô? Quantas pessoas você já alavancou, né? E a gente tem indicação, histórias, né? Assim, e esse podcast, a ideia é essa mesmo, sabe? Divulgar essas pessoas com essas histórias incríveis, talentos, e que inspira tanta gente. Então, thank you so much. É isso aí. E fiquem ligados, gente, se inscreve no canal, aperta a campainha, porque toda semana tem uma história fantástica como essa do Lohan. Um beijão.